Olá! Boas-vindas a esta nossa conversa focada na preparação para os concursos da magistratura, tanto estadual quanto federal. Oi. A gente recebeu aqui um compilado de materiais, tem leis, anotações, partes de vade-mecum, e a nossa missão hoje é tentar extrair o essencial para quem está nessa reta final de estudos para a primeira fase, né? Especialmente olhando para direitos difusos e coletivos e os temas que se conectam. Exatamente. Vamos navegar por esses pontos que são cruciais mesmo. Direito administrativo, constitucional, processo civil, legislação especial e, claro, o núcleo ali de direitos difusos e coletivos. O foco é identificar os conceitos-chave, sabe? Aqueles dispositivos que mais caem em prova e, principalmente as alterações recentes, que com certeza vão ser cobradas. A ideia é dar uma visão estratégica para a revisão. Perfeito, a meta é essa mesmo: conectar os pontos entre as diferentes áreas do direito, mostrar como elas conversam na prática e, claro, nas questões de concurso. Então vamos começar a desvendar isso, começando pela base de tudo: direito público e como o Estado se organiza. Aquele princípio da legalidade na administração pública sempre rende, né? Especialmente a diferença para o âmbito privado. Sem dúvida. Essa é uma distinção básica e muito recorrente. Para a administração pública, a regra é a legalidade estrita, o secundum legem. Ou seja, ela só pode fazer o que a lei manda ou autoriza expressamente. É um dever-poder, né? Vinculado à lei. Já no direito privado, não. Vigora a autonomia da vontade. O que a lei não proíbe, está permitido. Certo. E os materiais também dão uma pincelada em outros princípios que orbitam isso, tipo da confiança, que é essencial para a segurança jurídica, né? Protege aquela expectativa legítima que os atos da administração criam no cidadão. E também o da intranscendência subjetiva das sanções, para garantir que a punição administrativa não passe da pessoa do infrator. Faz todo sentido. E ainda na estrutura do Estado tem dois conceitos que, nossa, sempre dão um nó na hora da prova: descentralização e desconcentração. Como é que a gente diferencia isso de forma clara? Olha, a chave é pensar em quem executa a atividade. Na descentralização administrativa, o que acontece? Há uma transferência da execução para outra pessoa jurídica. Ah, tipo uma autarquia? Exato. Autarquias, fundações públicas, empresas estatais. Você cria uma entidade nova para exercer a função. Por isso, o controle que a administração central exerce não é de hierarquia direta. É um controle finalístico, uma tutela, que tem que estar prevista em lei, tá? Entendi. E cria uma entidade separada. E a desconcentração, então? A desconcentração acontece dentro da mesma pessoa jurídica. É uma distribuição interna de competências. Aí sim você cria órgãos, ministérios, secretarias, departamentos. Aqui existe hierarquia sim. Ela é inerente à estrutura. Não depende de lei específica para existir. Aham. Então, a administração direta, União, Estados, DF e municípios, age de forma centralizada ou, quando cria seus órgãos internos, está desconcentrando. E a delegação? Ah, bem lembrado. Dentro dessa hierarquia tem a delegação de competência. Os materiais lembram bem. Ela é sempre expressa, é transitória e importante. Não tira a competência original de quem delegou. Ótima diferenciação, ficou bem claro. Bom, entendida a estrutura, a gente precisa das ferramentas para agir nesse cenário, né? Isso leva a gente para o processo civil e administrativo, prazos processuais. Esses são sempre um ponto crítico. Quais que se destacam nesses materiais que a gente recebeu? Os materiais focam em alguns prazos do CPC que são figurinha carimbada em prova, né? Tem o prazo geral, supletivo, de 5 dias, para a parte praticar um ato, se a lei ou o juiz não falar outro prazo. Está lá no 208, parágrafo 3º. Outro de 5 dias, muito comum também, embargos de declaração, artigo 1023 do CPC. Sim, esse sempre cai. E embora seja matéria constitucional, mas com impacto direto no processo, a necessidade de demonstrar a repercussão geral no recurso extraordinário. Artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. É requisito de admissibilidade crucial sempre lembrado. Com certeza. E no campo das provas? A prova testemunhal tem aquelas regrinhas específicas que as bancas adoram cobrar, né? Exato.
E a regra geral do CPC, no 455, mudou, né? Agora, em princípio, é o advogado da parte que informa ou intima a testemunha sobre a audiência. Ah, verdade. Inverteu a lógica. Pois é, a intimação feita pelo juízo virou exceção, só em casos específicos. Se a intimação pelo advogado não deu certo, se a testemunha é servidora pública ou se foi arrolada pelo MP ou defensoria. O parágrafo 4º do 455 detalha bem. É um detalhe que pode pegar muita gente. Interessante essa inversão. E sobre quem pode ou não depor. E o valor que o juiz dá para esse depoimento. A parte pode levantar isso na audiência, pela contradita, no 457. Mas aqui tem um detalhe importante, que os materiais destacam. Mesmo essas testemunhas, as incapazes, impedidas ou suspeitas, o juiz pode ouvir se achar necessário. Mesmo assim? Sim, só que, nesse caso, o depoimento é colhido sem aquele compromisso legal de dizer a verdade, sabe? E o juiz vai ter que valorar essa prova com mais cautela. Tá lá nos parágrafos 4º e 5º do 447. Esse é o tipo de detalhe fino que faz a diferença na hora H. Que outros pontos processuais relevantes apareceram aí nos materiais? Um tema que é um pouco mais complexo. Coisa julgada sobre questão prejudicial, artigo 503 do CPC. Para que a decisão sobre um ponto prévio a tal questão prejudicial também fique imutável, não basta ela ser importante para o resultado final, não. Precisa ter tido um debate específico sobre ela, um contraditório prévio e efetivo, sabe? E o juiz tinha que ter competência para decidir aquela questão como se fosse a principal. Entendi. Requisitos cumulativos. Isso. Outro ponto. Revelia. O fato do réu ser réu não tira ele totalmente do jogo. Ele pode entrar depois e até produzir prova contra o que o autor falou, desde que faça isso a tempo, né? Artigo 349 do CPC. E sobre cumprimento de sentença e as comunicações no processo. Parece que a tecnologia está dominando tudo, né? Sim, e isso está refletido nos materiais. Destaca-se a possibilidade de protestar a decisão judicial definitiva que condena a pagar, depois que passou o prazo para o pagamento voluntário, artigo 517 do CPC. É uma forma de dar publicidade e pressionar o devedor. E, fundamental hoje, a Lei do Processo Eletrônico, a 11.419 de 2006. Os materiais batem na tecla que as comunicações por meio eletrônico, intimação, citação, com ressalvas no criminal, cartas, são consideradas pessoais. E o prazo da intimação eletrônica, como fica? Muita atenção aqui. Ela se concretiza no dia em que a parte consulta o sistema ou, se não consultar, automaticamente depois de 10 dias corridos do envio. Está no artigo 5º, parágrafo 1º e 3º. Esse prazo automático de 10 dias é crucial na prática forense. Nossa, realmente. A dinâmica processual mudou demais com o eletrônico. Agora vamos mergulhar no que talvez seja o coração aqui da nossa análise: direitos difusos e coletivos. Começando por um instrumento clássico, a ação popular. O que a lei dela, a 4.717 de 65, traz de mais relevante para a prova? A lei da ação popular é bem direta em pontos-chave. A sentença que julga procedente tem um efeito duplo. Primeiro, anula o ato que foi considerado lesivo ao patrimônio público ou à moralidade, meio ambiente, etc. E segundo, condena os responsáveis e quem se beneficiou diretamente a ressarcir os prejuízos. Isso está no artigo 11. Outro ponto importante é que, em regra, a sentença condena os réus a pagar custas e honorários para o autor popular, artigo 12. Mas tem o outro lado da moeda, né? Tem. Se a ação for considerada litigância de má-fé, tipo manifestamente temerária, aí o autor pode ser condenado a pagar o décuplo das custas. É o artigo 13. Uma faca de dois gumes, como você disse. Importante saber disso. E agora, a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, Lei 8429. Ela foi profundamente alterada recentemente pela Lei 14.230 de 2021. Essas mudanças são a aposta certa para as próximas provas, não acha? Com certeza absoluta. Foram mudanças estruturais. A mais impactante, sem dúvida nenhuma, foi a exigência de dolo específico para todos os tipos de improbidade. Acabou a modalidade culposa. Só dolo agora. Só dolo.
Isso significa que a prova vai exigir análise da intenção do agente. Não basta mais a mera ilegalidade ou o resultado danoso por culpa. E, especificamente para os atos que causam prejuízo ao erário, lá do artigo 10, a lei agora exige perda patrimonial efetiva e comprovada. O parágrafo 1º desse artigo é muito claro. A simples irregularidade formal, sem dano concreto, não configura mais improbidade que gere dever de ressarcir. Assim como a mera perda patrimonial que é normal da atividade econômica, está lá no parágrafo 2º. Nossa, isso muda bastante a análise do caso concreto. E quantas medidas aplicadas durante o processo e as sanções lá no final? Também tivemos alterações bem relevantes. A indisponibilidade de bens do artigo 16, que é uma medida cautelar, agora exige demonstração clara do periculo in mora, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E a regra passou a ser ouvir o réu antes, em 5 dias. Está no parágrafo 3º. Só dispensa a oitiva se o contraditório puder frustrar a medida, né? Parágrafo 4º. O valor bloqueado também ficou limitado ao dano ou ao enriquecimento ilícito, segundo o parágrafo 5º. E as sanções? Perda da função, suspensão de direitos políticos? Ponto fundamental. Só podem ocorrer depois do trânsito em julgado da condenação, artigo 20. O afastamento cautelar do cargo durante o processo continua possível, mas limitado. 90 dias prorrogáveis uma única vez e só se for estritamente necessário. Artigo 20, parágrafos 1º e 2º. E a relação com a esfera penal? Aquela independência das instâncias continua absoluta ou a nova LIA mexeu nisso? A regra ainda é a independência, mas o artigo 21 da nova LIA trouxe hipóteses bem claras de comunicação entre as esferas. Se a sentença civil ou penal concluir que o fato não existiu ou que o réu não foi o autor, isso vincula a esfera da improbidade. Está no parágrafo 3º. E a mudança mais forte. A absolvição criminal, confirmada por órgão colegiado, com base em qualquer dos incisos do artigo 386 do CPP, falta de provas, por exemplo, impede o ajuizamento ou o prosseguimento da ação de improbidade pelos mesmos fatos. Isso está no parágrafo 4º. É uma relativização bem significativa da independência. Realmente, um ponto de atenção máxima para os candidatos. A prescrição também foi totalmente reformulada, né? Corretíssimo. Outra mudança estrutural profunda. O prazo prescricional foi unificado. Agora são 8 anos para ajuizar a ação, contados da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que a permanência parou. Artigo 23. E a tal prescrição intercorrente? É a grande novidade. O processo não pode ficar parado por mais de 4 anos, que é metade do prazo principal de 8 anos, entre os marcos interruptivos que a própria lei lista lá no parágrafo 4º do artigo 23. Quais são esses marcos? São o ajuizamento da ação, a publicação da sentença condenatória, publicação de decisão ou acórdão de TJ ou TRF que confirma ou reforma a sentença, publicação de decisão ou acórdão do STJ que confirma ou reforma e publicação de decisão ou acórdão do STF. Se ficar parado mais de 4 anos entre um marco e outro, prescrede. E tem uma regra de suspensão também. A instauração de inquérito civil ou processo administrativo para apurar o fato suspende a prescrição por, no máximo, 180 dias. Parágrafo 1º. Ufa! Muita coisa para absorver só na LIA. Saindo dela, mas ainda na tutela de grupos específicos, os materiais trazem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o que é essencial ali pra gente. O ECA, a Lei 8.069 de 90, é imenso, né? Mas os materiais focam em pontos como as ações de responsabilidade do artigo 208, que podem ser propostas quando tem falha na oferta de serviços essenciais, tipo educação, saúde. E muito importante é a Lei 13.431 de 2017, sobre a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O decreto que regulamenta essa lei detalha os princípios, artigo 2º do DEC, o atendimento na polícia, artigo 11, como funciona o depoimento especial, artigo 12, e até o afastamento do agressor, artigo 14. Isso tem tudo a ver com a atuação do juiz. Super relevante. E o SINASE, que trata das medidas socioeducativas? A lei do SINASE, a 12.594 de 2012, também aparece com pontos bem práticos.
A possibilidade de revisão judicial de qualquer sanção disciplinar que seja aplicada ao adolescente internado, lá no artigo 48. Isso garante um controle do judiciário sobre a execução e o prazo máximo de 6 meses de validade para o mandado de busca e apreensão do adolescente. Artigo 47. Precisa ser renovado se for o caso. Entendido. Passando para outra ponta da vulnerabilidade, o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, reafirma direitos básicos como liberdade e dignidade no artigo 10 e tipifica crimes específicos que são importantes de saber. Omissão de socorro, artigo 97, abandono em hospitais ou casas de saúde, artigo 98, e exposição a perigo da integridade e saúde física ou psíquica, artigo 99. As penas aumentam se resultar lesão grave ou morte. Certo. E o Código de Defesa do Consumidor, esse é onipresente, né? Tanto nas relações sociais quanto nas provas. O CDC, Lei 8.078 de 90, é um pilar. Os materiais destacam a política nacional lá nos artigos 4º e 5º e a responsabilidade objetiva do fornecedor por acidentes de consumo, o fato do produto ou do serviço, artigos 12 a 14. Um ponto que sempre cai, a figura do consumidor por equiparação, o bystander, no artigo 17. Todas as vítimas do evento são consideradas consumidoras, mesmo que não tenham comprado nada diretamente. Isso é importante mesmo. E na parte contratual, interpretação sempre mais favorável ao consumidor, o artigo 47, a força vinculante da oferta da publicidade, o artigo 48, e o famoso direito de arrependimento de 7 dias nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, o artigo 49. Falando em proteção, a pessoa com deficiência também tem um arcabouço legal bem forte hoje. Tem sim, baseado principalmente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil internalizou essa convenção com status de emenda constitucional pelo Decreto 6.949 de 2009. Ela define quem é pessoa com deficiência no artigo 1º, garante igualdade e não discriminação no artigo 5º e direitos específicos como acesso à informação, artigo 21, e educação inclusiva, artigo 24. E tem o Tratado de Marrakech também, né? Exato, bem lembrado. O Tratado de Marrakech, internalizado pelo Decreto 9.522 de 2018, veio para facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Ele cria exceções ao direito autoral para permitir a produção e o compartilhamento de formatos acessíveis, tipo audiolivros, braille, artigo 4. Nossa, quanta legislação protetiva importante. Para a gente fechar esse bloco denso, meio ambiente, outro tema central em direitos difusos. Com certeza, o artigo 225 da Constituição é o ponto de partida, né? Consagra o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí vem a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, que é fundamental. Define infrações, como as contra a fauna, lá no artigo 29, e estabelece que a ação penal nesses crimes é pública e incondicionada, artigo 26. Outra lei-chave é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010. Ela traz conceitos como responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, artigo 30, e a logística reversa obrigatória para certos produtos, como agrotóxicos, pilhas, pneus, artigo 33. E o SNUC? E a competência para licenciar? Isso, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 995 de 2000, organiza as UCs. E a Lei Complementar 140 de 2011 é importantíssima, porque define a competência de cada ente, União, Estados, municípios, para o licenciamento ambiental. Artigo 7º, 8º, 9º. Essa divisão de competências é tema recorrente e complexo. Realmente, esse bloco de legislação específica é extenso, mas não tem como fugir, é vital. A gente viu crimes específicos nessas leis, mas os materiais também devem trazer pontos gerais de direito penal e processual penal relevantes para a magistratura, certo? Trazem sim, conectando com o direito público principalmente. Os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos são clássicos de prova. Peculato, artigo 312 CP, concussão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317, prevaricação, artigo 319. Dominar aquele conceito penal amplo de funcionário público do artigo 327 do CP é essencial.
Outro grupo são os crimes contra a honra, artigos 138 a 141 do CP. E vale lembrar a inclusão recente do crime de intimidação sistemática, o bullying, no artigo 146-A do CP. E a Lei Maria da Penha? Imagino que seja indispensável também. Familiar, lá no artigo 5º, as diretrizes gerais do artigo 8º e, principalmente, os procedimentos de atendimento policial e as medidas protetivas de urgência, que estão ali a partir dos artigos 11, 12 e seguintes. E outros pontos que os materiais destacam em legislação penal especial e processo penal. Lei de lavagem de dinheiro, a 9.613 de 98, o tipo penal do artigo 1º, as regras de competência que geralmente levam para a Justiça Federal, no artigo 2º, e as medidas asseguratórias para bloqueio de bens, no artigo 4º. A Lei de Interceptações, a 9.296 de 96, que foi atualizada para incluir também a captação ambiental de conversas, artigo 8A, e ela também criminaliza a realização de interceptação sem autorização judicial ou para fins não autorizados, no artigo 10. E no CPP? No CPP, a exigência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, no artigo 315, é sempre um ponto quente. E os detalhes do procedimento do júri, como a quesitação para os jurados no artigo 483, também costumam ser cobrados. Chegamos então à espinha dorsal do sistema: direito constitucional e tributário. Controle de constitucionalidade, esse é figura garantida em qualquer prova de magistratura, imagino eu. Com toda certeza. É crucial saber quem são os legitimados para propor ADI e ADC, lá no artigo 103 da Constituição. Entender os efeitos das decisões do STF nessas ações, erga omnes para todo mundo e vinculante para os demais órgãos do Judiciário para a administração pública. Está no 102, parágrafo 2º da CF e na Lei 9868 de 99. E a ferramenta da modulação dos efeitos, prevista no artigo 27 da Lei 9868. Permite ao STF restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir a partir de quando ela vai valer, por razões de segurança jurídica ou interesse social. E o mandado de injunção? Também relevante. Previsto na Lei 13.300 de 2016, é usado para suprir uma omissão legislativa que esteja impedindo o exercício de um direito ou liberdade constitucional. E fora do controle concentrado, o que mais de constitucional é destaque nesses materiais? Olha, os materiais apontam para a vasta lista de direitos sociais dos trabalhadores, no artigo 7º da CF, as regras que são bem complexas de nacionalidade, no artigo 12, os princípios da administração pública, no artigo 37, incluindo o teto remuneratório e suas exceções àquelas parcelas indenizatórias que ficam fora do teto, nos parágrafos 11 e 12, as regras gerais do regime próprio de previdência dos servidores, o RPPS, no artigo 40, as garantias da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídio, no artigo 95, e também as vedações impostas aos juízes. A competência do STF, no artigo 102, e o sempre complicado regime de precatórios, no artigo 100. Muita coisa. E na parte tributária? Além dos impostos em si, os princípios e limitações são a chave, né? Exatamente. As limitações constitucionais ao poder de tributar, lá do artigo 150 da CF, são a base de tudo. Legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade anual e nonagesimal, a noventena, vedação ao confisco e as imunidades tributárias, a recíproca entre os entes, templos políticos, entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, livros, jornais. Em espécie, as regras gerais do ICMS no artigo 155 da CF são importantes. E, claro, a grande novidade da reforma tributária, a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, no artigo 156-A da CF, competência compartilhada entre estados e municípios. E quais os princípios desse IBS? Os princípios deles são neutralidade, não cumulatividade ampla, crédito total, incidência no destino, legislação única nacional. Além disso, tem regras específicas como a incidência monofásica sobre combustíveis e lubrificantes e a previsão de regimes diferenciados para alguns setores. Ah, e uma nota sobre o Simples Nacional, da Lei Complementar 123 de 2006, suas obrigações acessórias simplificadas, no artigo 26. Cobrimos um terreno vasto.
para não deixar nenhuma ponta solta, os materiais mencionam algo de direito empresarial ou de regimes estatutários específicos que vale a pena destacar? Mencionam, sim, alguns flashes finais para fechar. Em empresarial, apareceram regras sobre deliberações na sociedade limitada, os quórums lá dos artigos 1071 e 1076 do Código Civil, e o conceito de estabelecimento empresarial no artigo 1142. Da Lei de Recuperação e Falência, a 11.101, destaque para o crime de fraude a credores, no artigo 168. Da Lei de Execução Fiscal, a 6.830 de 80, a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa, no artigo 3º, e as regras dos embargos do executado, no artigo 16. E sobre estatutos específicos? Servidores, estatais... 3 de 2016. Com regras importantes de governança corporativa nos artigos 16, 17 e 24. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112 de 90, com institutos como reversão, artigo 25, reintegração, artigo 28, e as regras de prescrição da ação disciplinar, no artigo 142. E, por fim, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35 de 79, com as penalidades administrativas aplicáveis aos magistrados. Advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com subsídios proporcionais. Artigos 44, 45 e 47. Lembrando que a perda do cargo para juiz vitalício só acontece por sentença judicial transitada em julgado. Que panorama completo que a gente conseguiu traçar, fica muito evidente como todas essas áreas se conectam, né? E a necessidade de ter essa visão integrada, especialmente para uma prova de primeira fase, que exige essa amplitude toda de conhecimento. Sabemos que é muito detalhe, mas esperamos ter destacado os pontos mais importantes, os nevrálgicos. Sem dúvida. A preparação eficaz passa muito por entender essas conexões e principalmente focar nas alterações legislativas mais recentes e na jurisprudência que já está consolidada. São os alvos preferenciais dos examinadores, né? Não é só decorar artigo, mas entender a lógica por trás deles e como eles se aplicam na prática. E com tantas mudanças acontecendo tão rápido na sociedade, na tecnologia, a gente vê isso o tempo todo. Pois é, e fica aqui talvez uma provocação para quem está estudando, além de todo esse arcabouço que a gente revisou hoje, qual será o próximo grande desafio interpretativo ou mesmo legislativo que vai exigir a atenção da magistratura? Se a gente pensar em inteligência artificial sendo usada no judiciário, proteção de dados nesse mundo hiperconectado, as novas demandas ambientais que não param de surgir, a evolução constante dos direitos das minorias, das novas configurações familiares, como o direito e, por consequência, as decisões judiciais vão precisar se adaptar para continuar garantindo justiça e efetividade. É algo para se refletir já durante a preparação, não acha? Uma excelente reflexão final, sem dúvida. Bom, esperamos que esta análise focada nos materiais que recebemos contribua de alguma forma para a jornada de estudos de quem nos ouve. Muito sucesso na preparação